Num mundo repleto de ameaças monstruosas, surge o vilão Vaccine Man, uma criatura aterrorizante criada pela poluição constante da humanidade. Com seu discurso sinistro, ele almeja eliminar todos os humanos, alegando que são uma infecção que destrói o mundo. Mas em meio ao caos, um herói peculiar e careca aparece. Saitama enfrenta Vaccine Man com uma calma surpreendente, e em um único soco devastador, ele aniquila o vilão. Mas a história de Saitama começou 3 anos antes, quando ainda tinha cabelos. Cansado de sua rotina e da busca por emprego, ele se deparou com um monstro esquisito, metade homem e metade caranguejo, que estava caçando todos que o haviam maltratado no passado. Esse estranho ser estava determinado a encontrar um menino com uma peculiaridade no rosto que o havia desenhado de forma ofensiva enquanto dormia. Curiosamente, o encontro com o monstro acabou de forma inesperada. O caranguejo, ao analisar Saitama, percebeu que ele era apenas mais um azarado e decidiu deixá-lo vivo. E assim, Saitama continuou sua caminhada triste e solitária. Enquanto caminhava, ele conheceu um menino que confessou ter sido o autor dos desenhos nos mamilos do caranguejo. Mal sabiam eles que esse encontro traria o caranguejo de volta à cena. O monstruoso ser apareceu novamente e atacou impiedosamente o garoto. Sem hesitar, Saitama se colocou em ação e salvou a vida do menino. Ele tentou argumentar, pedindo ao caranguejo que não matasse o menino por uma brincadeira tão banal. E o caranguejo respondeu friamente que já havia matado por motivos ainda mais insignificantes. Sem hesitar, Saitama enfrenta o bizarro monstro. A batalha é intensa, e ele não poupa esforços para derrotar a criatura grotesca, arrancando seu olho e tripas em uma luta furiosa. Com esse acontecimento, Saitama percebeu que para se tornar um verdadeiro herói e proteger os outros, ele precisava ficar mais forte. E após anos de treinamento intenso, Saitama se tornou o herói que sempre desejou, mas o tédio o atormentava. Com o passar do tempo, suas batalhas contra os monstros se tornaram cada vez mais fáceis, deixando-o insatisfeito. Agora voltamos para o presente, e enquanto Saitama fazia compras no supermercado, a cidade é atacada por 2 irmãos. Um inteligente e o outro burro, mas extremamente forte. Como sempre, com apenas um soco, Saitama derrota o monstro, mas o vazio em seu coração continua. Na manhã seguinte, ele acorda e percebe que sua casa está sendo invadida por um grupo superpovoado chamado de O Povo Subterrâneo. Essas criaturas, que vivem abaixo da superfície da Terra, decidiram se rebelar e lançar uma invasão em massa, já tendo exterminado 70% da população humana. Surpreso com a força do povo subterrâneo, Saitama fica animado ao ver finalmente o surgimento de oponentes que ele considera dignos de enfrentar. Com seus socos devastadores, Saitama derrota um grande número de inimigos, lutando ferozmente para proteger a cidade e a humanidade da iminente destruição. Ele se mostra uma força formidável contra os invasores subterrâneos, mantendo-se firme em sua missão de salvar o mundo. No auge da batalha, no momento em que ele está prestes a enfrentar o líder do povo subterrâneo, o Rei Subterrâneo, Saitama acorda e descobre que tudo não passou de um sonho. Ele fica momentaneamente desapontado ao perceber que a emocionante batalha que acabou de vivenciar não foi real. Por ironia do destino, logo em seguida, Saitama encontra uma invasão real do povo subterrâneo, ocorrendo do lado de fora. Dessa vez, a invasão é verdadeira, e os subterrâneos se renderam rapidamente assim que Saitama apareceu. Ele derrota facilmente o Rei Subterrâneo, e os invasores erguem uma bandeira branca em sinal de rendição. O próximo desafio de Saitama surge na forma de uma nuvem de mosquitos que ataca a cidade. É mostrado na televisão que esses mosquitos agem de forma sincronizada, trazendo destruição e sugando completamente o sangue de humanos e animais. É aí que um ciborgue chamado Genos encontra e começa a enfrentar a líder do enxame que comanda os mosquitos, tornando-se cada vez mais forte com cada gota de sangue que consome. Apesar do esforço de Genos, o monstro parte o corpo robótico dele ao meio, e quando ele está prestes a ativar o seu modo de autodestruição, Saitama aparece atrás dele perseguindo um mosquito com um frasco de inseticida na mão. Aí Saitama elimina o monstro com apenas um tapa. Impressionado com a força de Saitama, Genos se apresenta ao herói contando a sua triste história sobre como um ciborgue destruiu sua cidade e família. Comovido pela história de Genos, Saitama concorda em treinar ele, desenvolvendo uma relação de mestre e aprendiz. Enquanto isso, o homem responsável pela criação do monstro mosquito observa a força de Saitama e decide que precisa estudar o corpo do herói.
Ele ordena a captura de Saitama, mas seus planos são destruídos quando os monstros enviados para a missão são derrotados facilmente. O último monstro vivo é um gorila ciborgue, que revela ser uma criação da Casa da Evolução, que é uma organização que busca avançar artificialmente a evolução humana. O gorila faz uma oferta a Saitama, e ele responderá qualquer pergunta em troca de sua vida. Na sequência, Saitama e Genos enfrentam um novo desafio. O gorila ciborgue revela que um cientista está obcecado com o avanço artificial da evolução humana e tem planos de capturar Saitama para estudar o seu corpo. Determinados a impedir que o cientista alcance seu objetivo, Saitama e Genos partem em uma missão para eliminar o cientista e desvendar seus planos maléficos. Chegando na base da Casa Evolução, Genos utiliza seu poder para explodir o prédio e logo se depara com uma ameaça impressionante. Ashura Kabuto, a criação mais forte e psicologicamente instável da Casa da Evolução, surge diante de Genos. O ciborgue luta com todas as suas forças, mas percebe que é superado pela força avassaladora do monstro. No calor da batalha, o cientista aparece e Saitama decide revelar o grande segredo por trás da sua força inigualável. Ele conta que conquistou sua incrível força por meio de uma rotina simples, porém rigorosa. Foram 100 flexões, 100 abdominais, 100 agachamentos e uma corrida de 10 km todo santo dia, além de se alimentar corretamente e não usar aquecedor e nem ar-condicionado. Embora descrente das palavras de Saitama, o cientista acaba perdendo o controle ao achar que o herói não quer revelar seu verdadeiro segredo. O monstro se transforma em uma versão ainda mais poderosa e descontrolada de si mesmo, lançando-se contra Saitama em uma batalha titânica. Em meio a uma luta intensa, Saitama não perde sua peculiar personalidade, mas para o azar do monstro, Saitama lembra que hoje é dia de mega promoção no mercado, e com um soco certeiro, ele derrota Ashura Kabuto para aproveitar a promoção. O cientista fica desolado ao ver que Saitama supera todas as suas experiências de evolução humana artificial e desiste de suas pesquisas. Enquanto isso, 2 homens vestidos de preto chegam ao local onde ficava o prédio da Casa da Evolução, concluindo que o jovem ciborgue esteve ali. Por telefone, eles passam essa informação a alguém misterioso, preparando o terreno para futuras reviravoltas na trama. Desta vez, a cidade enfrenta uma gangue peculiar chamada Utopia. Composta por um bando de carecas, essa gangue luta pelo direito de não precisar trabalhar, desejando um mundo onde quem trabalha sustente aqueles que optam por não trabalhar. Em um ato de protesto, eles planejam destruir a mansão do milionário opulento. Porém, suas ações chamam a atenção dos heróis, e o ciclista da justiça, Mumen Rider, tenta impedi-los, mas acaba ferido no processo. Para se proteger, Opulento convoca seu guarda-costas Sonic, o ninja da velocidade sônica, e ordena que ele elimine a gangue Utopia. Sonic parte para o confronto e acaba decapitando todos os membros da gangue, exceto o líder Hammerhead, que possui um crânio resistente e escapa. No meio da confusão, Saitama se depara com a notícia sobre a gangue Utopia no noticiário e fica preocupado por ser careca, temendo ser confundido com um dos criminosos. Determinado a evitar problemas futuros, ele decide ir atrás dos membros restantes da gangue para colocar um ponto final em suas ações. Enquanto Hammerhead foge, ele esbarra com Saitama e se prepara para mostrar seu incrível poder. Mas Saitama, como sempre, derrota-o com apenas um soco. Com a derrota, Hammerhead promete não causar mais problemas, e Saitama segue seu caminho. Entretanto, ele logo encontra Sonic, que o ataca para provar sua força. Apesar de um combate rápido, Saitama vence o ninja, e Sonic decide partir para treinar mais, ansioso por uma revanche no futuro. Em casa, Saitama conversa com Genos sobre como se sente incomodado por não ser reconhecido adequadamente como um herói. Genos sugere que ele se registre na Associação de Heróis para obter mais reconhecimento. Saitama concorda e define como condição que irá treinar Genos como seu aprendiz. Ao chegarem à sede da Associação de Heróis, eles se deparam com um grande prédio onde heróis de várias classes estão reunidos. Para se tornarem heróis oficiais, eles precisam passar por um exame de admissão, e o exame é composto por diferentes testes e avaliações, destinados a medir as habilidades e aptidões dos candidatos. A prova de certificação para heróis começa, e Genos, após sua entrevista final, onde foi questionado sobre a destruição da Casa da Evolução, classifica-se com nota máxima, tornando-se um herói classe S, acima da classe A. Já Saitama, apesar de ter quebrado todos os recordes no teste de aptidão, passou por pouco no teste de escrita e foi classificado como herói classe C.
Saitama e Genos são os únicos que conseguiram entre todos os candidatos realmente estar em uma aula em que Snack é o professor. Infelizmente, o professor da classe A está muito confiante em suas habilidades, mas Genos e Saitama são claramente mais fortes. Então, na aula, o professor se irrita com Saitama por não prestar atenção e tenta lhe dar uma lição apenas para se envergonhar. Mais tarde naquele dia, Genos quer lutar com Saitama por causa de suas atualizações mais recentes. Genos ainda não acredita na estratégia secreta de treinamento de Saitama e pensa que deve haver algum outro segredo que nem o próprio Saitama deve saber. Enquanto isso, Genos está dando tudo de si na luta, enquanto Saitama está apenas brincando sem se importar muito com a luta. Então ele pede a Saitama para dar tudo de si. E bem na hora que ele faz a luta terminar, sem que Saitama o acerte. Então Genos percebe que Saitama está em outro nível que nem ele mesmo consegue passar apenas treinando. Após o treinamento, eles visitam uma loja de udon onde fizeram um concurso de comida onde Genos não teve problemas em concluir, enquanto Saitama quase desmaiou. A My Mask apareceu de repente e pediu para falar com Genos do lado de fora. Mas a My Mask veio apenas parabenizar Genos e recebê-lo na equipe, para grande surpresa de Genos. Saitama e Genos se tornaram heróis profissionais e agora moram juntos. Genos se muda para a casa do seu mestre, e Saitama só o aceita porque ele será o responsável pelo aluguel. Saitama está ocupado aproveitando o tempo livre, vadiando e lendo um mangá, enquanto Genos estuda seus métodos de treinamento pouco convencionais, tentando imitar suas ações e brincadeiras. Saitama está preocupado com o fato de fingir ser o mestre de Genos, o que será doloroso e difícil de manter. Genos menciona a preocupação com a inatividade de Saitama nos últimos dias, pois a Associação de Heróis eliminou heróis da classe C, que ficaram inativos por mais de uma semana. Alarmado com isso, Saitama sai em patrulha no último dia determinado a evitar ser demitido, apesar de não saber exatamente como instruir Genos. Enquanto patrulha, Saitama fica nervoso, já que este é o último dia para evitar a demissão. Para piorar, Sonic aparece para resolver a sua rivalidade imaginária. Mas Saitama o afasta facilmente. Sonic ataca Saitama, mas sua espada é facilmente quebrada pelo herói que faz isso usando os dentes. Saitama ameaça Sonic, que fica intimidado e parte. Ao perceber que Saitama é um herói, Sonic começa a destruir a cidade para forçá-lo a lutar contra ele. No entanto, Saitama o derrota com apenas um soco. Enquanto isso, nas redondezas da Cidade Z, existe um local conhecido como Cidade Fantasma, que é frequentemente atacado por monstros. 2 heróis classe A são enviados ao local para inspecionar. Lá encontras Combo Infinity, um poderoso monstro que os derrota com facilidade, fazendo os heróis pedir por reforços. Quando os reforços chegam, não encontram o monstro. E todos ficam em alerta achando que ele está escondido na Cidade Fantasma, quando na realidade Saitama o encontrou enquanto voltava para casa e o derrotou com facilidade, para a surpresa de 0 pessoas. Genos volta para casa e encontra Saitama preparando uma sopa de kombu, enquanto Genos apenas fica observando o seu mestre. Agora a Cidade Fantasma é temida tanto por humanos quanto por monstros, e ninguém sabia que o verdadeiro herói por trás da derrota do terrível monstro era Saitama, que é só um herói classe C, que sem fazer barulho acabou com a ameaça, e seguiu com sua rotina diária no estilo Saitama. Pouco antes de um incidente, cientistas e astrônomos estão ocupados estudando o padrão de voo de um meteorito assim que ele passa sobre a Terra. Quando sua trajetória muda repentinamente, um sistema de alerta em massa é acionado, informando que um enorme meteoro está prestes a atingir a Cidade Z. Enquanto estão em casa, Genos e Saitama estão conversando sobre as classificações de heróis. Genos sobe na classificação da classe S, enquanto Saitama permanece na mesma posição, mas ganha popularidade. Um aviso é enviado a todos os heróis da classe S disponíveis para enfrentar a ameaça, mas apenas Bang e Genos respondem para deter o meteoro. Bang avisa Genos sobre os protocolos de evacuação e diz que ele também deve sair, mas Genos está determinado a ficar e ajudar. Metal Knight aparece para testar uma arma contra o meteoro, mas não se une aos outros heróis. Genos tenta deter o meteoro, mas falha. Apenas faltando poucos segundos para o impacto, Saitama aparece e destrói o meteoro com apenas um soco, evitando a destruição da Cidade Z e de seus habitantes. No entanto, o ataque dividiu o meteoro em vários fragmentos que causaram danos a diversos prédios da cidade. Apesar de ter salvo a cidade, ela fica muito danificada, e alguns cidadãos culpam Saitama pela destruição.
incitados por Tank Top Tiger e Black Hole, heróis da classe B, que se sentem ameaçados por sua ascensão no ranking. Saitama enfrenta a multidão e defende suas ações como um herói que age por hobby, não por adoração. Ele não se importa com o ódio da multidão e afirma que continuará fazendo o que gosta, independentemente do que pensam dele. Depois de um tempo, a cidade é ameaçada pelo terrível rei das profundezas do mar, que emerge das águas para reivindicar o mundo da superfície. Esse vilão é anunciado como uma ameaça de nível ogro, o que significa que ele é extremamente perigoso e poderoso. Antes mesmo do Rei do Mar aparecer, ele ordenou que seus lacaios, o povo do mar, atacassem primeiro. Esses monstros marinhos mostraram ser uma ameaça poderosa, mas Stinger, um herói classe A, mostrou seu potencial ao enfrentá-los. Ele conseguiu derrotar quase todos os monstros com muito esforço e sacrifício, demonstrando suas habilidades de combate impressionantes. Quando o Rei do Mar Profundo finalmente apareceu, ficou claro que ele não se importava com a morte de seus lacaios, pois eles eram apenas peões em sua missão de destruição, e ele se mostrou um adversário extremamente poderoso e indiferente. Vários heróis tentam enfrentar o Rei das Profundezas do Mar para proteger a cidade, mas infelizmente muitos deles são derrotados. Stinger, Inazumax, Albachman e até mesmo Puripuri Prisões, um herói classe S, que conseguiu pressionar o rei, acabou sendo derrotado facilmente. E Sonic, embora não seja um herói oficialmente, também tentou enfrentar o Rei do Mar, até que ele foi umedecido pela chuva, liberando assim sua verdadeira forma e assim forçando Sonic a recuar. O Rei do Mar Profundo então se dirigiu ao abrigo da cidade onde a população estava se escondendo. Herói como Albachman tentaram ganhar tempo com rendição, mas o rei não se importou e continuou ameaçando todos. Outros heróis, incluindo o Professor Snack, tentaram enfrentar o monstro, mas foram derrotados facilmente. Genos, o fiel discípulo de Saitama, chega ao abrigo onde todos estavam escondidos, mas logo percebe que o local está prestes a ser atacado pelo Rei das Profundezas do Mar. Determinado a proteger os inocentes, Genos se coloca diante do poderoso inimigo para tentar impedir seu avanço. Enquanto isso, Saitama e o Ciclista da Justiça se encontram a caminho da luta, só que Saitama sai à procura de um homem pelado que ele viu correndo na chuva. O Ciclista da Justiça recebe um telefonema da sede da Associação de Heróis sobre a localização do Rei do Mar Profundo e decide ir enfrentar o monstro, que acaba de invadir um abrigo de emergência e já derrubou todos os heróis lá dentro, e por isso todos os heróis devem ir para lá imediatamente. Saitama retorna para onde conheceu o Ciclista da Justiça e encontra um celular descartado ali no chão. E enquanto Saitama espera que a Associação de Heróis decida se eles querem que ele ajude a lutar contra o Rei do Mar Profundo ou não, Genos inicia a batalha e aparentemente derrota o monstro com um ataque massivo. No entanto, ele baixa a guarda e tem um de seus braços arrancado. Ele manda as pessoas correrem enquanto ele distrai o monstro, pois a vitória não está mais garantida. Ele parece estar fazendo um bom trabalho, até que o Rei do Mar Profundo lança uma bola de ácido em uma garotinha, e para protegê-la, Genos se coloca na frente, e quando é acertado pelo ácido, todo o seu corpo biônico começa a derreter, deixando Genos à beira da morte. Nesse momento, logo antes do Rei do Mar acabar com Genos, o Ciclista da Justiça aparece e se envolve na luta jogando sua bicicleta em cima do monstro. Mas a tentativa do herói foi inútil e ele é derrotado facilmente, mas se recusa a desistir. Ao ver isso, as pessoas decidem incentivá-lo, mas sabemos que é inútil. Quando o Ciclista da Justiça é nocauteado, ele é salvo por Saitama, que havia sido instruído pela associação para fornecer apoio e chega naquele exato momento. Após trocar algumas palavras com o Rei do Mar Profundo, adivinha só, ele derrota o monstro com apenas um soco e é elogiado pelos habitantes da cidade. Enquanto isso, Sonic reaparece com suas armas em uma parte diferente da cidade, mas assume que o Rei do Mar Profundo deve ter fugido. De volta ao apartamento, Genos e Saitama recebem correspondências da Associação de Heróis. Genos é elogiado, enquanto Saitama recebe uma carta odiosa chamando ele de trapaceiro. Saitama percebe que tem outra carta, esta apenas dizendo obrigado. Ele então encontra uma terceira carta, desta vez da Associação de Heróis, dizendo que ele agora é o primeiro na classe C e chamando-o para discutir uma promoção para a classe B. Chegando na Associação de Heróis, Saitama aceita, tornando-se o 101º no ranking da classe B. O episódio salta para My Mask durante seu trabalho. Um de seus subordinados diz a ele que Saitama subiu de posto.
a MyMask parece não se importar, pois está desapontado com o trabalho dos heróis da classe A e da classe S, no caso do Rei do Mar Profundo. No entanto, ele muda de ideia quando é informado de que Saitama foi quem realmente derrotou o monstro. Enquanto isso, no hospital, os heróis derrotados pelo Rei do Mar Profundo estão se recuperando quando Puri entra querendo administrar Angel Shots aos dois. Eles escapam deixando cair os jornais que estavam lendo, e Puri fica chateado ao ver no noticiário que a destruição causada pelo Rei do Mar Profundo foi uma falha dos heróis da classe S. Dias depois, a vidente Mada Shibabawa, que previa vários crimes relacionados a monstros para a Associação de Heróis, morre de forma trágica, engasgando com um comprimido para tosse, após ter uma premonição do futuro. Suas previsões sempre foram 100% precisas, prevendo ataques de monstros e desastres naturais. Antes de falecer, ela deixou um bilhete, considerado sua maior profecia, que dizia que a Terra está com problemas, alarmando os heróis e avisando-os para se prepararem para uma grande luta nos próximos 6 meses. Enquanto isso, na sala de justiça, somos apresentados a todos os heróis classe S, com exceção do número 1 no ranking, que permanece um mistério. Metal Knight também não aparece, mas já é conhecido. Os heróis de classe S têm uma grande diversidade de personalidades e motivações, alguns verdadeiros heróis e outros que levantam dúvidas sobre suas intenções. A ameaça atual é tão grande que todos os heróis classe S se unem para enfrentá-la, superando suas diferenças e moralidades para combater o inimigo em comum. A associação convoca todos os heróis da classe S, incluindo Saitama e Genos. Pouco depois de receber essa profecia, o QG dos heróis é atacado pelos Skyfolk, mas eles são rapidamente derrotados por Melzargard, um monstro de várias cabeças e um membro dos Dark Matter Thieves. Logo em seguida, uma espaçonave alienígena destrói a cidade A, causando inúmeras baixas entre os civis. Quando Melzargard está prestes a matar alguns civis, Yayan, um discípulo de Atomic Samurai, entra na batalha para enfrentá-lo. Saitama, por sua vez, encontra a nave alienígena e avança em direção a ela, evitando os projéteis lançados contra ele e danificando a nave com facilidade. Enquanto a luta continua, Melzargard prova ser um desafio para Yayan, ferindo-o gravemente. Atomic Samurai entra em cena para salvar seu discípulo, mas mesmo os ataques dos heróis não parecem surtir efeito no inimigo, já que ele tem a capacidade de se regenerar. Nesse momento, Metal Bat, Bang e Puri Prisoner chegam para ajudar. Puri Prisoner se transforma em sua forma de Dark Angel e desfere socos poderosos em Melzargard. Genos, observando a situação, comenta que Saitama já entrou na nave e está derrotando um grande número de alienígenas, demonstrando mais uma vez seu poder incomparável. Saitama enfrenta e destrói Groribas, outro alienígena, com um único soco. Ele continua a destruir a nave, buscando o chefe por trás de toda a invasão. Finalmente, Boros, o líder dos Dark Matter Thieves, é visto em seu trono, indicando que a verdadeira ameaça ainda está por vir. Geryuganshup lamenta a derrota de Groribas, pois agora ele e Melzargard são os únicos lutadores de elite que restam no navio alienígena de Boros. No entanto, Boros tranquiliza Geryuganshup, informando que a esfera que os mantém seguros não permitirá que o navio seja seriamente danificado pelo intruso humano. Enquanto isso, os heróis estão enfrentando dificuldades para derrotar Melzargard. Suas tentativas de atacar diretamente o monstro são inúteis, pois ele se regenera rapidamente de qualquer dano. Yayan, um dos heróis classe S, sugere que recuem e pensem em uma melhor estratégia para enfrentar a situação. Os heróis continuam atacando Melzargard, o alienígena e Geryuganshup se comunicam telepaticamente e pedem um bombardeio de limpeza para lidar com as formas de vida abaixo deles que estão atacando persistentemente. No entanto, Metal Bat descobre um mármore dentro de Melzargard e o destrói, impedindo sua regeneração. Saitama encontra Geryuganshup, e apesar dos poderes telepáticos impressionantes do alienígena, Saitama o derrota com uma simples pedra. Enquanto a luta contra Melzargard continua, Tatsumaki aparece e interrompe o bombardeio com sua telecinese poderosa. Ela também ajuda a combater Melzargard, mostrando sua força e habilidades. Em outro lugar, Saitama encontra Boros, e o líder dos alienígenas o examina em busca de poder. Boros revela sua história e profecia de um vidente alienígena que o trouxe para a Terra como o dominador do universo.
Saitama fica irritado com a ideia de Boros de atacar outros planetas apenas para animar sua vida chata e dá um soco nele. Surpreendentemente, Boros sobrevive ao soco e sua verdadeira forma emerge, desfazendo sua armadura. A luta entre Boros e Saitama está prestes a começar. Assim que o combate começa, Boros demonstra habilidades incríveis, incluindo força e velocidade. Ele é capaz de criar explosões devastadoras e utilizar técnicas de combate que rivalizam com as de Saitama. A luta entre Saitama e Boros continua. Boros perde um braço durante o combate, e Saitama é atingido e vai parar na lua. Mas Saitama logo retorna ao local da luta, e é revelado que Boros tem poderes regenerativos. Boros mostra suas incríveis habilidades e poderes. Ele demonstra uma velocidade impressionante, força formidável e uma regeneração rápida, o que o torna um adversário temível. No entanto, a luta continua até o ponto em que ambos são forçados a usar seus movimentos mais poderosos, respectivamente. Enquanto isso, Mumen Rider, Stinger e Lightning Max resgatam os últimos sobreviventes da cidade destruída. Os heróis enfrentam Melzargard, e Bang é quem finalmente consegue destruí-lo, recuperando e destruindo a última bola de gude que estava em uma das cabeças do monstro. Saitama e Boros continuam a batalha usando seus movimentos mais poderosos. Saitama sai vitorioso, e Boros admite que estava muito distante do poder do protagonista. Após a luta, Drive Knight revela a Genos que Metal Knight é seu inimigo. Sweet Mask aparece e culpa os heróis classe S pela destruição da cidade, quase iniciando uma briga, que é interrompida por Metal Knight, que aparece para resgatar partes da nave alienígena. Enquanto isso, Super Alloy Darkshine encontra sobreviventes alienígenas, que são rapidamente derrotados por Sweet Mask, levando Genos a relembrar seu passado ao observar o herói. A associação de heróis é reconstruída com as partes da nave resgatadas por Metal Knight, e os heróis das classes A e S são convidados a se alojar lá. Uma cena pós-créditos mostra a aparição de Pluton, um ser misterioso de nível dragão, causando destruição em Z City. Saitama aparece e com um único soco derrota o monstro, que grita que a vida está de volta às derrotas com um soco. Saitama é promovido para o Rank 101 da classe B, e a cidade A é reconstruída, dando um novo início para todos. E assim terminamos a primeira temporada de One Punch Man, e em breve quero trazer a segunda temporada. E se você chegou até aqui, muito obrigado, tamo junto, e até a próxima!